Olá, eu vou falar hoje sobre as fases do deserto. Para você entender, né, quando você se dá conta de que você está num deserto, de que a sua vida se transformou num deserto. A gente escuta de deserto e realmente, deserto é aquilo que ele é. É um lugar solitário, é um lugar de extrema necessidade de água, de alimento e de segurança, de abrigo. Deserto é solicitude, é você estar sozinho. E quando você se dá conta de que a sua vida é um deserto e já vem se passando o tempo que você vive um deserto, mas você ainda não se deu conta. Então você entende, né? O povo de Israel viveu 40 anos no deserto, né? Uma caminhada que deveria ter durado poucos dias, se transformou em 40 anos. E assim nós também podemos, às vezes, nos ver no deserto e caminhar no deserto uma vida toda. Então, quando você toma consciência, né, no relacionamento conjugal, quando se fala em deserto, que é o divórcio, né, a separação, a traição, então temos ali muito o negócio de viver o deserto dentro de casa, né, com o cônjuge, e de viver o deserto separados, com ele casado com outra, né, ou com o M, ou OH, né. E aí, assim, muitas pessoas que estão chegando nesse estudo para entender o que é o deserto, as fases do deserto, primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase, que é a última. E quando você volta ao deserto, que acontece também, houver restauração, houver reconciliação, voltaram e de repente o cônjuge sai de novo e você volta ao segundo deserto, mas não passa do segundo, porque se você não fez todo o dever de casa no primeiro deserto, em todas as 4 fases, e aí acontece a restauração, você volta a ser quem você era, vai ter o segundo deserto. Isso é inevitável. E aí você entende que enquanto você não colocar Deus no primeiro lugar na tua vida, Deus no trono do teu coração, o segundo deserto vem de novo, né? Então, você entender a primeira fase do deserto é a mais longa, a mais difícil, que é a fase da conscientização do deserto. Primeiro você precisa entender que essa falta de amizade, essa falta de alguém que te compreende, que sabe a tua falta, a dor do teu coração, a dor da tua mente. Você lê as escrituras e tudo te acusa, e você vê alguma coisa não está certo. Tá todo mundo casando e separando e divorciando e recasando e você sente que não está certo. E você sente falta de apoio, falta de ajuda, você está sozinho. Isso é o deserto. E às vezes a pessoa ainda está dentro de casa, às vezes não teve traição ainda, às vezes a pessoa começa a viver o deserto estando junto, os dois juntos, casados, mas já não pensam igual, não falam igual, o diálogo não prospera. Sabe quando há duas linguagens diferentes? É como se um estivesse falando português e o outro estivesse falando chinês. Não há entendimento. Eu falo uma coisa, mas ele entende outra. Ele fala uma coisa, mas eu entendo outra. E não há acordo mais no casal. Isso já é o deserto. Já é o deserto, mas falta a conscientização de que já é o deserto, você já está sozinho. Tua linguagem já não encontra mais com a mente o entendimento dele ou dela. Por isso que é tão difícil sair da primeira fase. Porque primeiro a conscientização. Isso é um deserto. Então, quando a coisa já está decaindo e você não acorda para o que está acontecendo, e a coisa continua decaindo,
E às vezes você, naquela solidão, entra em depressão, porque você não tem mais amizades, não tem ninguém que te compreende. Você sabe que alguma coisa não está certa, não está bem. Aí vem a revolta, você começa com gritaria, e não, grito não resolve, porque não há mais ouvido. Ele não te ouve, ele não te entende, ela não te ouve, então a gritaria não resolve. E faltou você entender, ter o entendimento de que já é um deserto. Já é um deserto onde você já poderia começar a usar as armaduras de batalha espiritual para quebrar o gelo e quebrar esse muro, essa separação que já existe entre vocês. E aí você vem na fase da negação, né? Entre a fase da negação. A primeira fase ela é subdividida em várias fases, mas é muito importante você viver cada fase. Aquele negócio de ser desesperadamente falando com todo mundo sobre seus problemas e ninguém vai resolver nada para você. Só vão ficar ainda felizes que você está na pior e você não entende. Então, até você entender que o único que te entende é Deus. E você de joelho e orar a Deus. Porque quanto mais você fala, pior fica. Né? Quanto mais você grita, berra, tenta fazer o mundo entender, ninguém vai entender. Pior fica a cegueira espiritual do teu cônjuge, de todos os envolvidos, de toda a família dele, de toda a tua família. Fica todo mundo contra você, mas é porque você já está no deserto e ninguém te entende. Ninguém te entende. E eles, na cegueira espiritual, concordam com o errado. Eles vão dizer, ela não presta para você, ele não presta para você, vocês não deveriam ter casado. Começa a vir toda aquela conversa para boi dormir. Conversa à toa, que é o inimigo. O inimigo, ele ama discórdia. Sabe, o casamento é divino. O casamento é uma regra de Deus. E ele faz de tudo para destruir a primeira aliança. A segunda, a terceira, a quarta, é tudo dele já. Ele não precisa mais fazer nada. Perdão. Então, né, eu tive que pausar porque a garganta secou demais e tomei um pouco de água. Então, o que acontece? Essa fase, eu agradeço a todos que ficam aqui, me ouvem e aprendem comigo tudo que eu estou aprendendo, garimpando, né? Vídeos e mais vídeos e estudo e mais estudo para entender. É procurar sair, né, do deserto o mais rápido possível. E eu, até por mim, eu falo assim, faz 4 meses que eu tomei consciência de tudo que eu estou vivendo. E eu estou separada no deserto já há 8 anos e já vivi um deserto dentro de casa há mais uns 8 anos ou mais. Porque a gente já há anos não falava mais a mesma língua, não havia mais entendimento, eu fazia as coisas de acordo com a minha cabeça e ele fazia de acordo com a cabeça dele, sem diálogo, sem acordo. Não que a gente não conversava, a gente conversava, eu conversava demais, eu gritava, eu berrava, não adiantava. Não adiantava. Eu tinha uma ideia e ele sempre tinha outra ideia. Então, nunca havia acordo. Então, assim, a cegueira é a pior fase, né? Você tomar consciência de tudo que passou, de tudo que tá passando e como sair do deserto, né? Então, eu até me esqueci do que eu ia falar tudo, mas tem muita coisa para falar sobre as 4 fases do deserto. Mas a primeira fase, a negação, de você não admitir que isso está acontecendo, de você querer abrir os olhos dele, da OM, que talvez era algum conhecido tu, no meu caso era uma amiga minha. Então assim, você quer desesperadamente que eles entendam que é um crime, que é um pecado horrendo tudo que estão fazendo, mexer com feitiço, com amarração, com coisa errada,
é assim, trazer maldição para as gerações futuras. Eles não sabem quando. E eles não entendem. Então, não adianta você lutar desse jeito. Não adianta você ficar mandando vídeo, mandando áudio, tentando falar, porque eles estão convictos de que eles têm o direito de ser felizes, de que não dá mais, e que já era, e vida que segue, né, como dizem. Mas quem começa a ter entendimento espiritual, começa a entender a primeira fase do deserto. E quando você começa a entender a primeira fase do deserto, você passa a buscar a Deus, colocar prioridades, tudo em Deus, todas as prioridades em todas as áreas da sua vida, você coloca Deus em primeiro lugar. Trabalho, saúde, família, casa, tudo Deus em primeiro lugar. Você tira o cônjuge do trono, tira qualquer expectativa em qualquer outra pessoa, porque você já entendeu que não é outra pessoa. Deus não quer que você brigue por outra pessoa, porque outra pessoa vem com mais problemas ainda. E não é a tua primeira aliança. Não é pai, mãe dos teus filhos. E é uma luta vã, porque seria o mesmo que eu estar caminhando para o inferno, ajudando outras pessoas a caminharem para o inferno. E não é isso o nosso objetivo. Então não sei se você já teve essa visão espiritual. Então, se você já teve essa visão espiritual aberta, de entender onde cada um errou, onde você tem errado, e que a única pessoa que deve e tem que e pode mudar é você. Então, quando você tomou essa consciência, eu tomei essa consciência, de que a única pessoa capaz de lutar nesse momento é só você. E você precisa se aliar a pessoas que pensam e agem da mesma maneira. Então, você entra em grupos de restauração. Você acha a igreja que vai te apoiar nisso. Tá difícil a garganta hoje. E aí, você conseguindo entender essa fase, primeira fase ainda, de conscientização, de lutar. Então, quando você entra na luta certa, de colocar Deus em primeiro lugar, de orar, jejuar do jeito certo, não mais tudo por ele, pelo amante, né, pelas amantes, mas por você. Porque se você precisa estar restaurado primeiro, você precisa estar reconectado com Deus primeiro. Então, quando isso acontece, você passa para a segunda fase. A segunda fase, ela já é no campo onde a tua saúde melhora, a tua mente melhora, o teu financeiro melhora, o teu contato com seus filhos e filhas que você abandonou, né, melhora. Então, eu analisando, eu achei que eu já estava indo para a última fase, mas eu acho que ainda estou na segunda fase. Então, assim, se eu estou da primeira para a segunda fase em muitas coisas, porque nas finanças ainda tem algumas dificuldades. Então, a gente subestima, né? Eu achei que poderia estar lá na frente, mas não, eu ainda estou aqui pedalando com problemas internos meus, né? Então, porque aí nessa segunda fase você já come, dorme, né? Faz a tua rotina normal, já está com a cabeça centrada no lugar, cuidando da rotina dos seus filhos, cuidando da tua própria rotina. E aí sim as coisas vão evoluir. Daí a terceira, a quarta fase pode ser rápido. O difícil é sair da primeira fase. Em todos os testemunhos que eu vi, o difícil é sair da primeira fase.
Por quê? Porque tem vários problemas que te levaram ao deserto que você vai ter que mudar. Vícios de pensamento, de ações, de coisas que você já colocava. Tem, por exemplo, pessoas que já casaram procurando resolver problemas internos seus, que acharam que tendo uma vida de casado iria ficar bom. E aqui não resolveu. Então chega uma hora que a conta chega. Então você entrou no deserto para procurar você mesmo, está resolvido com você. Por isso que na quarta fase, que é a última fase, muitos desistem da restauração. Ninguém deve desistir na quarta fase. Porque você lutou para sair da primeira fase, que é um atoleiro sem fim, querendo lá voltar para, de alguma maneira, fazer com que volte, de alguma maneira querer fazer com que dê certo de novo. E obrigar o outro a entender. Mas quando você passa a segunda e a terceira fase, chega na quarta fase, que você descansa, porque você tem saúde física, saúde mental, saúde financeira, teus filhos estão em paz, bem encaminhados mentalmente, espiritualmente, tudo anda maravilhosamente bem. E aí vem aquele traste, aquela pessoa que foi embora, que causou todo aquele atropelo na tua vida, e ele ainda vem, estando ele no deserto, cheio de problemas, de vícios, de costumes que o M ou o H deixaram nele. Então, muitos na quarta fase pensam, por que eu vou voltar a ter dor de cabeça com essa pessoa? Né? Porque na tua mente ainda está travado a ideia de que foi ela que te levou ao deserto. Mas não. Foram várias coisas em você, em mim, que me conduziram ao deserto, que fizeram que houvesse a separação. Porque para separar precisa ter dois. Para casar também precisa ter dois. Então, para restaurar também precisa ter dois. Então, com todo o amor do mundo, na quarta fase, onde você já está maravilhosamente no paraíso, porque você colocou Deus em primeiro lugar, Deus no trono da tua vida, e Deus colocou toda a tua vida no eixo, então é a hora de tratar o soldado ferido, machucado, que volta totalmente quebrado, quebrantado. O certo, o correto é ele voltar quebrado e quebrantado, humilde, disposto a aprender, querendo ser o melhor. Porque muitos podem voltar porque você está bem financeiramente, que é o caso do narcisista. Eles voltam atrás de novo suprimento, né? Mas não, ele não foi restaurado espiritualmente ainda, se ele ainda voltar com esse tipo de Bomb Love, né? Que é o... Se ele ainda tiver aquelas manias de narcisista, deixa ele sendo tratado. Ele precisa passar por isso. Isso que eu acho lindo na restauração de casamento. Porque o narcisista volta curado, né? É o único lugar onde o narcisista vai voltar curado é na restauração da primeira aliança. Porque ele vai ter que engolir o orgulho de muita coisa, prepotência. Ele vai ter que admitir que foi ele também o causador de toda dor e sofrimento. E aí o narcisista, ele volta curado, ele volta humilde, ele não volta com aquele bomb love que o narcisista costuma ter, cheio de querendo encantar de todo mundo, porque você está curada completamente, você não vai aceitar aquele tipo de tratamento. Não, você volta, mas é nos eixos aqui, é desse jeito, né? Você não saiu, você não foi tratado lá pelo OM, pelo OH, que geralmente o narcisista é tratado lá na vida como a pessoa que ele escolheu. Que lá, ó, também, eles postam a figura da coisa boa, mas não. Depois, quando restaura, com o tempo, você vai ouvir cada história cabeluda, trágica. É como eles procuravam no máximo enfeitar aquilo
e faziam o máximo do possível para parecer que estavam no paraíso, porque deixaram alguém para trás e eles têm que mostrar e provar para a sociedade, para a família, para os familiares. E toda essa gente que se voltou contra você, te abandonou, te deixou sozinho, cada um vai ser tratado, cada um no seu tempo, de acordo com o teu tratamento. Cada fase do teu tratamento, Deus vai estar tratando lá. Por isso que é importante avançar o mais rápido possível, porque todos vão avançar junto. E tudo que o inimigo quer é que você fique estagnado, para que nenhum seja tratado, para que todos continuem na razão. Não, ela não valia nada. Ela não era ninguém. Ele era muito mais feliz agora do que com ela. Imagina, ele vivia sofrendo. Então fica todas aquelas vozes. Mas quando Deus restaura você, Ele vai restaurar cada um desses linguarudos, fofoqueiros, que vivem longe de Deus. Então Deus não quer somente restaurar você. Ele quer restaurar todo o seu entorno. Mas Ele quer te usar como peça-chave. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Você como estrela principal e o inimigo tentando te apagar de todo jeito, lutando com você com unhas e dentes e usando todo mundo contra você, porque você é a peça-chave da restauração de todos, da tua família e da família dele. E você vai vendo cada coisinha voltando ao seu lugar tão bem, mas por isso que é importante você viver as 4 fases, esperar Deus fazer. Porque se ele não voltar completamente restaurado, e voltar com aquele Bob Love, narcisista, que é normal, ele vai voltar a cair, né? Quem conhece narcisista sabe. Ele vai voltar ao pecado, vai voltar, e você vai viver o segundo deserto. E para no segundo, né? Porque aí você aprendeu de uma vez por todas. Você volta, faz todos os propósitos, correntes de oração, giro de 360, campanhas de vigílias, principalmente as orações da madrugada, as orações da cerca de espinho. Quando você voltou a fazer tudo na segunda fase, geralmente dura 2, 3, 4 meses, não muito mais do que isso, o segundo deserto. E aí, pum, destrói tudo lá com aquela outra pessoa que surgiu na vida dele para terminar de pôr ele no lugar, né? Então, ele volta mais humilde do que nunca, porque ele foi arrebentar lá. Mas por quê? Porque você se manteve firme e Deus pôde trabalhar. Então, alguns desistem no segundo deserto, porque tem a fase do quarto estágio, né, da quarta fase do deserto, onde você até fica em dúvida se volta, né? Porque às vezes você pensa assim, cara, eu vou sofrer tudo de novo com essa pessoa. Olha só que lindo, todo sonho em chegar nessa fase, né? E aí eu vou ter que passar por tudo de novo com essa pessoa. Então, por isso que é importante a quarta fase ser, realmente, eu te quero de volta. Então, vamos casar primeiro. Vamos para a igreja primeiro. Vamos batizar primeiro. Você fica em oração, em jejum, esperando ele ter os passos espirituais corretos, né? Porque você não deve casar com um descrente. E não foi ele que separou, foi ele que casou com outro, não foi ele que foi. Então ele agora tem que voltar sabendo de todas as regras. Fornicação é pecado, adultério é pecado, então não pode haver contato físico enquanto não casar de novo. Então ele vai ter que saber respeitar. Então por isso que nessa quarta fase precisa seguir corretamente esse passo, né? Contato zero no sentido de contato físico. Então, ele vai ter que aceitar o teu Deus, né? Como Ruth, né? Ruth aceitou o Deus de Noemi, o Deus de Boaz. Então, assim também ele, para voltar a casar com você, vai ter que aceitar a tua crença em Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E aí,
casam, ser de novo, né? E aí sim, né? Não tem brecha mais para nenhum demônio mais viver com vocês. Então a gente sabe uma coisa muito importante nisso aí, que a relação sexual, né? Ela é um ritual sagrado, né? Então toda relação sexual é um ritual sagrado ao Senhor. Mas quando é fora do casamento, é um ritual sexual para demônios, fornicação, adultério, prostituição. É um ritual de demônios. Então ele está acostumado a vida toda com demônios. Ele estava vivendo com demônios, dormindo com demônios, mantendo rituais demoníacos. Então ele precisa da conversão. Você não deve aceitar esse ritual sexual com os demônios que ele traz. Por isso que ele precisa se converter e ser completamente limpo e lavado pelo Espírito Santo, né? Então, quando ele nasce como uma nova pessoa, uma nova personalidade, então ele é apto, sim, para casar com crente. Crente só casa com crente. E aí, ele com a nova mentalidade nem vai querer mais nada antes de casar. Ele vai querer oficializar o casamento, que é o correto. E aí, isso confirma, Deus vai confirmar. Porque nada é encoberto, ele não vai conseguir enganar. Então, ele não vai voltar só por interesse, porque você está bem, como é o caso dos narcisistas, que eles voltam porque tem suprimento de novo, então eles vão voltar. Mas ele já vai ver que o Bob Love não funciona e que é Deus em primeiro lugar. E o Espírito Santo vai demonstrar se ele está sendo fingido, falso, mentiroso. Isso vai ficar muito óbvio. Porque quem é espiritual entende. E quando você tiver passado a segunda, terceira, quarta fase, você tiver entendido tudo como é o espiritual e como é uma pessoa verdadeiramente espiritual, ninguém mais te engana com fingimento. Então, isso é um resumo, mais ou menos. Procurei aqui explicar as fases do deserto. E talvez você, assim como eu, entenda que a primeira fase parece que a gente fica atolado nela. A gente ainda quer com as nossas mãos fazer algo no nosso entendimento. Entrega para Deus, mas fica com Deus, dia e noite, orando a Deus, glorificando a Deus, buscando estratégias de oração, estratégias de campanha de oração, estratégia de batalha espiritual. Faz ali o giro de 360, que é colocar tudo em primeiro lugar, né? Trabalho, educação, finanças, cuidado da saúde, cuidado do corpo, cuidado da mente. Você precisa estar bem com você e com Deus, né? E com as pessoas que ainda se restaram com você, que são seus filhos. E é assim que eu espero ter ajudado vocês, né? Esse vídeo foi uma luta para fazer do começo ao fim. Criança gritando, tosse, sede, nossa, foi bem difícil. Mas eu senti, né? Já é tarde da noite, os missionários vieram aqui fazer o estudo, agora já é quase 10 horas da noite, então acabou me atrasando muito fazer esse vídeo. Eu queria fazer mais cedo, mas aí os missionários resolveram vir fazer um estudo bíblico. E graças a Deus que tem pessoas, Deus manda pessoas pra gente focar em Deus, né? Então, graças a Deus, Deus sempre manda mensageiros dele. Ore a Deus, que Deus manda também, tá? E eu quero orar e agradecer por pessoas que têm se compadecido de mim e me ajudado, né? Oferta, né? Até dízimo, graças a Deus, né? Eu não me julgo merecedora, mas eu agradeço, porque eu sei que tem gente que ainda não encontrou uma igreja para congregar e que esteja firmado nessa mentalidade de restauração,
primeira aliança. Você que ainda não entendeu sobre esse assunto, não julgue, não condene. Busque entender primeiro. Porque assim, tem também aquela pessoa que está na sujeira e quer continuar sujo. E viva daquele jeito, né? Porque tem gente que gosta do cheiro do pecado e não quer sair disso. Então, fique assim, 1 hora o Espírito Santo te mostra. E aí você vai voltar aqui procurar meus vídeos. Mas tem aquela pessoa que já tem prazer nas coisas de Deus, no cheiro da santidade. Já ama o cheiro do Espírito Santo, então ele já tem nojo do cheiro do pecado. Então essa pessoa, ela quer aprender muito mais, com muita sede, com muita vontade. Senhor meu Deus, eu agradeço por cada um que está vendo esses vídeos, Senhor, que eu estou postando nas redes sociais. Eu agradeço por cada um que tem me ajudado. Eu agradeço e abençoo, Senhor, que o Senhor multiplique 10, 100, 1000 vezes, Senhor, de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Assim como eles têm também multiplicado, Senhor, e compartilhando para mais pessoas, dando like, Senhor. Assim também, cada um que tem me ajudado, Senhor, eu agradeço e abençoo com as ricas bênçãos do Senhor. E que cada um tenha também a sua família de direito. Porque Deus quer, sim, todas as famílias da terra, até a última família restaurada. Em nome de Jesus. Porque ninguém merece ficar sozinho. Em nome de Jesus. Amém.